A paz de Deus para todos vocês, guerreiros de Deus, né? E então, a Guerra Fria foi uma guerra de ideologia, de ideias, né? De propaganda, de conhecimento, melhor dizendo, sobre tudo, né? Mas de tudo. De lá nasceu a maior força da mídia e da propaganda, porque eles viram que eles influenciavam pelo conhecimento, país inteiro, nações, pelas informações. Então, eles tiveram a estratégia de aplicar esse mesmo sistema de Guerra Fria nas escolas do mundo inteiro. No centro de formação, sobretudo, né? O responsável pela formação das escolas, né? Tipo o MEC da vida, assim, todas as esferas mundiais. Porque assim eles dominariam, né? Eles já tinham descoberto a força da mídia, né? Aplicando na Primeira Guerra Mundial. E aí, que é a informação. Mas a Guerra Fria, que de 45 a 90, em 1945 a 91, influenciou o mundo, a mente de pessoas poderosas, né? E financeiramente. Eles falaram, puxa, a gente pode dominar. E literalmente aconteceu isso. Dominar tudo, as ideologias das escolas e de tudo. Até então, até nesse momento, o meu professor ensinava assim para mim. Até 1990, até 2000, os professores ensinavam assim para o aluno. Você tem que respeitar teu pai e tua mãe, obedecer. A partir de então, nasceu a rebeldia dos adolescentes. Nasceu a rebeldia dos jovens, que não era normal. Era normal o adolescente fazer arte, né? Sabendo que estava errado, e era punido até por isso. Mas já na nova geração de 97 para cá, que cresceu de 2000 para cá, eles já não acham que eles estão errados. Eles acham que estão certos. Começou, então, a Guerra Fria nas escolas, onde o professor começou a ensinar o contrário para os alunos sobre o que aprendia em casa, os pais passavam. Começou a Guerra Fria, então, dentro das escolas, onde os alunos começaram a se rebelar contra o conhecimento do pai. Acabou aquele negócio que o pai está certo, o pai está errado agora. E isso não parou aí. Eles usaram a mídia ao mesmo tempo, criando desenhos que focavam isso. Acabou os desenhos do Tom e Jerry, acabou o Pica-Pau da vida. Começaram, então, a colocar desenhos, pouco a pouco, que influenciavam a ideologia, o relativismo moral. Eu estou certo a partir de uma sensação. Até mesmo a Bíblia, o próprio Cristo, né? Ele ensinou que o arrependimento pela emoção está errado. Seguir o que sente até mesmo no arrependimento é errado. Imagina só de outra forma. O arrependimento é uma escolha, metanoia, pela inteligência, não pela sensação. Quando você faz uma escolha pela sensação, você está pegando o caminho errado. Da autossatisfação, ou mesmo da autossuficiência. E entre outras coisas. E vai gerar uma consequência terrível. E assim nasceu essa nova geração. E não contente com isso, eles estenderam o relativismo para dentro das igrejas. Onde outrora, quando o membro via que o pastor estava errado, porque ele era um membro dedicado a Deus, à oração, mais do que o pastor, ele lia a Bíblia, e ele via que o pastor estava pregando errado para ele, ele orava pelo pastor. Até mesmo na minha época, meu pastor estava em adultério, por exemplo, eu aprendi que eu tinha que orar por ele, mesmo ele saindo com um monte de prostituta, e não abandoná-lo ou crucificá-lo, porque havia dentro dele o quê? Um tesouro, uma balança moral, espiritual, a qual pesava na vida dele, que é Cristo. Então, comparando o pecado dele na balança, aquelas balanças antigas, né? Coloca de um lado um peso, do outro lado outro peso, para saber
qual que é o peso mais pesado? A balança de Cristo sempre ganhava. Mesmo com todo o pecado dele, Cristo estava na frente. Então eu aprendi isso. E eu nunca condenei meus pastores. Sempre busquei, pela oração, ajudá-los. O último pastor que me julgou, me condenou, que era meu pastor, meu líder espiritual praticamente, teve tanto problema. Mas eu nunca condenei eles. Sempre orei por eles. Mas é isso que eu aprendi lá atrás. Hoje em dia, quando você tem que fazer uma revolução, se o pastor está errado, você tem que brigar com ele. E hoje as pessoas escolhem o que é certo, o que é errado. Procure na internet pregações que não têm capacidade. A exegese é uma só. A exegese, do meu ponto de vista sobre aquilo, procura sempre na vida das pessoas, na pregação, o que está errado para escolher. E isso confere na sua própria vida. O crente hoje, ele só olha para as pessoas o que está errado. Só procura o que está errado. O filho hoje só procura o que está errado baseado naquilo que foi passado para ele que é errado. Não baseado na interpretação bíblica em si mesmo, mas baseado naquilo que ele aprendeu na escola ou no desenho que está no inconsciente dele. Essa nova geração é assim. Mas assim, essa nova geração também está influenciando a geração antiga. Eles estão mudando a geração antiga. Porque ou você se rende à nova geração, ou você vive em conflito com eles. E eles não querem viver em conflito, ainda que a ideia seja certa de Deus. Estão se rendendo. A nova geração aprendeu na Guerra Fria de conhecimento que se deve se entregar para aquilo que sente. Aquilo que você sente que é verdade, você segue. A geração antiga aprendeu que ainda que você sinta algo, não quer dizer que é verdade. Você tem que seguir aquilo que é certo, até mesmo por sacrifício. Então, o que acontece? A nova geração não quer conflito. A nova geração acredita que um leão não faz mal para ele. A nova geração não acredita que tem bandido aí fora que mata à toa. Porque não dá o celular, aí só dá o celular para ele. Às vezes não, ele te mata, porque não vai com a tua cara. Faz violência sexual só porque gosta, não é porque é doente. A nova geração aprendeu que o cara faz mal, mata as pessoas porque é doente. A nova geração aprendeu que o viciado na droga, Deus fala que ele é viciado. Ele é um doente, é um coitado, precisa de ajuda. A nova geração pensa assim, Deus pensa diferente, que ele tem que se arrepender, parar de seguir o que sente e buscar a responsabilidade de acreditar que Deus pode libertá-lo. Não trata o vício, a droga ou qualquer tipo de luxúria, literalmente vício no sexo, como uma doença. Isso o mundo trata para esconder. Porque enquanto o viciado em droga, no vício, ou até em açúcar, vê que ele é um doente, um pobre coitado, Deus não vai poder fazer nada por ele. Porque não existe senso de responsabilidade, não existe crença. Ele acredita que ele é uma vítima do sistema ou da sociedade. Então Deus não pode. Eu fui abandonado pelos meus filhos, porque arrumei outra esposa nova depois de 30, 40 anos com a minha. Meus filhos me abandonaram. Mas teus filhos te abandonaram porque você errou. Estão certos teus filhos. Não estão errados em si. Dentro da sociedade, isso. Não dentro do cristianismo, que é diferente um pouco. Dentro do cristianismo, o filho não pode abandonar o pai, deixar de honrar o pai e a mãe. Mas eu quero dizer, na sociedade, acontece isso. Aí o cara que abandonou e está com a amante, ele quer que o filho adora ele, cuida dele como se fosse. Não pode. Ele não pode exigir isso. A mesma sendo até cristão. É diferente. Tem que ter responsabilidade. Tem que pagar o preço pela responsabilidade, pelo erro. Mas a nova geração não entende nada disso. Essa nova geração que está influenciando, que segue uma guerra fria, e que se estendeu, essa guerra fria começou nas escolas, agora se estendeu para a igreja. Onde o maior prazer, onde o crente só fica olhando para o líder, procurando o erro. Esqueceu que ele tem que olhar para Cristo, e não para o líder. Cansei de pegar, principalmente irmão de outra igreja, conversar assim, eu sento, né? Aí eles começam a falar mal das pessoas, eu entro na deles, falando mal. Mas Deus sabe que eu não estou falando mal. Eu só entro na deles, para ver até onde eles vão. Mas por que o senhor faz isso? Para ver se ele
Eu posso trabalhar com ele, eu posso influenciá-lo, eu posso ajudá-lo. Mas ele só fala mal das pessoas o tempo todo. Não pode sentar com ele 20, 30 minutos que essas pessoas só falam mal dos outros. Aí não tem como eu ajudá-los. E eu só faço isso para ver até onde ele vai, ou ela vai. E acabo sempre encontrando líderes, pastores, obreiros de outras igrejas que eu quero ajudá-los a mudar de vida, a mudar a fé, mudar tudo, transformar ele em homem de oração. E acabo não conseguindo. Ainda tento influenciá-lo de uma forma ou de outra, mas acabo parando. Deus acaba parando. Filho, para. Eles não querem. E o único pecado dele é falar mal dos outros, que para eles não é pecado, é normal. Normalizou um dos maiores pecados. Um dos maiores pecados gravíssimos dentro da Bíblia é falar mal dos outros. Está acima de adultério, está acima de largar a família, está acima de prostituição, está acima de sair com uma prostituta bruxa, está acima, tá entendendo? É falar mal. Só que para eles não é pecado. Assim como para o crente não é pecado tomar suco, biblicamente, destruindo o corpo. Para eles não tem, é uma ideologia do capeta, porque para Deus até mosto, que é o suco sem açúcar, menos um pouco de açúcar, mas tem açúcar ainda, Deus proíbe. Imagina o suco, como que Deus proíbe. Assim, essa geração nova, a geração Z e companhia que está vindo, só está piorando tudo, porque está seguindo o relativismo, uma Guerra Fria que foi estabelecida há muito tempo. Depois da Guerra Fria, uma ideologia, porque a Guerra Fria é ideologia. Essa ideologia se estendeu para as escolas, depois das escolas, dentro da casa, pela internet, pelos desenhos. E assim começou uma guerra entre o pai e os filhos. E o filho cometendo cada vez mais pecado, batendo contra o pai que está certo, mas para ele o pai está errado. E aí é onde vem possessão demoníaca, vem espíritos malignos. E essa nova geração continua teimando, achando que o pai está errado, achando que a mãe está errada. E que eles sabem mais que o pai e que a mãe. Nunca na história, nem na Bíblia, a Bíblia conta isso. Ela mostra que sempre os mais velhos sabem mais do que os novos. Sempre ensinou isso. E toda geração, por mais que seja, sempre os mais velhos sabem mais do que os novos. Até mesmo na geração Z, os da geração Z vão saber melhor, quando tiverem velho, dentro da geração dele, do que os novos vão estar nascendo. Isso é normal. É aperfeiçoamento de mente, de cérebro. Só que eles nunca serão como nossa geração, se não aceitar a verdade da nossa geração. Porque nós aceitamos todas as verdades das gerações que vieram, do que é verdade científica. Por isso que cientificamente foi feita uma pesquisa que a geração Z é a geração mais burra que existe, do que existiu em todos os tempos. E isso é comprovado cientificamente, que as novas gerações que nasceram depois da geração Z também estão incapacitadas neurologicamente falando. Tem dentro da cultura moral e até matematicamente falando, até de sabedoria, de conhecimento, que é normal de cada geração nascer a próxima mais entendida. Mas o que afundou essa geração? Não foi a tecnologia, como eles mentiram, foi a Guerra Fria, a descoberta da Guerra Fria, da influência da mídia na Segunda Guerra Mundial. Entenderam que a mídia domina a massa. Na Segunda Guerra descobriram isso. Tanto que Hitler falava que o povo judeu não era morto, estava sendo preparado para ser entregue e voltar para sua terra. E todo mundo acreditava, os próprios alemães acreditavam, somente os soldados sabiam a verdade. E eles não podiam contar que eram mortos. E toda a Alemanha pensava que os judeus não estavam sendo deportados, voltando para Jerusalém ou indo para outros países, mas de forma nenhuma que estavam sendo exterminados e mortos. O poder da mídia. A mídia dominava, a mídia influenciou. Descobriu na Guerra Fria apenas era uma guerra de mídia. Descobriu que a ideologia pela mídia dominava as nações, pela Guerra Fria. E aí descobriram, então, a gente pode influenciar os novos alunos, os novos jovens. E aí começou a destruição total moral. E se estendeu hoje, infelizmente, para a igreja. Hoje, membro bate boca com o pastor. Onde já se viu isso? Ainda que o pastor esteja errado, não podemos fazer isso. É autoridade. Filho bate boca com o pai. Ainda que o pai esteja errado, você não pode fazer isso. Está errado. Por causa da posição que ele está.
E não pelo conhecimento que ele tem. Deus respeita a posição, não é conhecimento. Mas mesmo assim, literalmente falando, o conhecimento da minha época é muito superior ao conhecimento da época das pessoas. Mesmo assim, eu sigo, sobretudo, a ideia de Deus, que está acima de qualquer geração. Eu sigo o pensamento de Deus, do Espírito, da palavra viva, que somente Ele é o guardião. E sigo plenamente, com maior convicção. Não é minha maneira de pensar, como a nova geração tem a sua maneira relativamente de pensar. Faz todo, até o julgamento de Deus, tem coragem de discutir com Deus. A nova geração tem coragem de ficar brava com Deus. Ficar irritada com Deus na própria oração, até quase xingar Deus. Tantos são os testemunhos da nova geração de pecados que eu nunca ouvi falar em toda a minha época, em toda a minha existência como ser humano. De homens brigando com Deus, xingando Deus. Como se eles tivessem o direito de estar igual a Deus em posição. Porque o que a ideologia fez dessa Guerra Fria? O que eles impuseram? Que todo ser humano é igual, até para Deus é. Mas Deus não é igual ao ser humano. Mas eles puseram que Deus nem existe, mas dentro da igreja eles puseram que Deus pode ser criticado. Deus, a palavra de Deus, pode ser criticada. E eu posso ter o meu relativismo sobre a verdade da Bíblia. Porque até a escritura que foi escrita, não foi escrita realmente por Deus, foi escrita por relativismo moral da época de um homem. E assim tirando toda a veracidade da Bíblia como verdade absoluta. Como verdade centralizada. E eles não entendem que Deus só pode se mover se o homem se mover. Eles não entendem que até mesmo no passado, para Deus abençoar uma pessoa, a pessoa tinha que declarar para que Deus pudesse, na boca dele, operar. Eles não entendem isso. Eles não entendem que Deus necessita sim do homem. Mas Deus sempre está certo. E aquilo que o homem escreveu, que é descritivo, a própria escritura mostra que é descritivo, que realmente é do homem. Mas que Deus permitiu na Bíblia para mostrar como é que fica a mente humana quando pega o caminho errado. Porque já pensou uma Bíblia que só mostra o caminho certo, não mostra o caminho errado? Aí é problema, porque o homem ia pegar o caminho errado constante pensando que está certo. Então, a Bíblia permite isso, separando isso do normativo do descritivo. É isso que eu quero dizer. Então, o que você tem que entender? Não é para você brigar com a nova geração, é para você ensiná-los. É para vocês interceder por eles. E quem está me ouvindo, que é da nova geração, dá uma segunda olhada pela inteligência. Não seja religioso, não seja orgulhoso, sobretudo. Porque o que é o religioso? O que é a ideologia islâmica? O que a ideologia islâmica diferencia no cristão evangélico religioso? Ou mesmo o sistema político do PT, ou seja, ideologia qualquer, de qualquer partido, até o direita extrema, vamos dizer assim, o que diferencia do cristianismo hoje? O que é diferente, ou mesmo da religião cristã evangélica, dentro do próprio evangelho, ou da geração Z para cá, de todos que estão nascendo? A diferença é que o evangelho verdadeiro ao qual eu sigo, se uma pessoa não aceita o que eu passo para ela como verdade absoluta da Bíblia, e ela briga comigo por causa disso, eu não vou ficar com raiva dela, eu tenho compaixão dela. Se ela não aceita a ideia de Cristo, como ela deve ser expressa ou explicada, eu não fico com raiva dela, com ódio. Eu fico com dó dela, compaixão. O meu sentimento é compaixão. Porque eu não defendo uma verdade minha, ou uma verdade de alguém. Eu defendo a verdade de Cristo. E quem defende a verdade de Cristo, o resultado é a presença do amor, de compaixão, os frutos do Espírito. A ideia é de Cristo. Agora, esse é o evangelho. Agora, a ideologia islâmica com os evangelhos de hoje, infelizmente, é igual. Porque os evangélicos pregam o quê? Sobretudo a geração Z. Pregam uma ideologia que eles pensam, um relativismo, que eles pensam que é verdade. Eles defendem a verdade que eles querem que seja verdade, não a verdade que é verdade.
E a partir do momento que você busca defender uma verdade que não é verdade, Deus não coopera com você. Então o sentimento em você, o que você sente é raiva, revolta, porque a pessoa não aceita sua maneira de pensar. Você sente ódio, porque você não quer defender a verdade. Você quer que aquilo seja verdade. Aquilo que você pensa, que nada mais é do que uma fonte de orgulho, seja já seguido uma ideia formada por uma ideologia formada, um pregador formado, que passa para você e igualou você por causa da tua carne. Você aceitou aquela verdade daquele pregador, daquele livro, daquele vídeo que você assistiu, porque você está no pecado. Mas como é comprovado que isso é pecado? Quando a pessoa, você fala a verdade para a pessoa, ou melhor, você fala a tua verdade, a tua interpretação para a pessoa, e a pessoa não aceita, você fica com raiva, com ódio. Fica com raiva, magoado com aquela pessoa. Isso nada mais mostra que ainda que você pregou o evangelho de Cristo, ainda que você anunciou a verdade da Bíblia, até mesmo de maneira certa, vamos dizer, você está errado. Totalmente errado. Porque você está com ódio, com raiva. Você está dominado porque você quer estar certo. Isso quer dizer que ainda que você pregou a verdade, você não acredita na verdade. Que triste, né? Mas a maioria das pessoas nem a verdade prega a sua própria verdade. Uma verdade de alguém, ou a própria verdade que ele relativiza, pelo relativismo dele, entende. E assim por diante. Então isso é triste. Aonde você se encaixa, irmão, aqui, meu obreiro querido, no que eu preguei, no que eu ensinei? Aonde você se encaixa? Você segue o relativismo, segue a verdade de Deus, segue a religião evangélica, não Cristo. Cristianismo não é religião. Ou, vamos dizer, a verdadeira religião. Não importa como você vê. O importante é que o evangelho de Cristo é outra coisa. Você não teme, não respeita a palavra de discutir com teu pai, com a tua mãe? Você sente ódio quando você prega o evangelho para alguém, alguém não aceita o que você prega? Você está errado. Totalmente no pecado, dominado pelas trevas. O Espírito talvez habitou um dia em você, mas não habita mais. Desculpa aí, irmãozinho. Eu quero crer que nenhum obreiro esteja assim aqui. Que todos vocês tenham o Espírito Santo. Que o Espírito de Deus habite em todos vocês. Eu quero que todos vocês estejam na plenitude do Espírito, andando no Espírito. Mas isso é conhecido quando a pessoa só pensa nas coisas do mundo, só pensa nas coisas materiais, só pensa nas coisas, comida e bebida, investimento. Quando você está preso por isso somente, como uma peteca, de um lado do outro o capeta te jogando. Peteca, eu acho que fala, né? Não sei. Jogar peteca, eu acho que é o nome. Ou como uma bola de tênis, onde o demônio da classe 1 te joga, o outro demônio da classe 2 te joga do outro lado de outro. Totalmente dominado pelo mundo, totalmente dominado pelas trevas. Totalmente afastado do propósito de Deus, da justiça divina. Enganado, engodado pela mentira, do engano da sua própria carnalidade. Como diz Tiago, a tua própria rede é a tua carne. E o diabo usou ela para te dominar. Teus valores dentro do cristianismo, do que é certo e errado, é você que escolhe, não é Deus. Até mesmo. Você não vê? Pecado gravíssimo é brigar com a esposa. O marido não vê nada disso hoje. Bate boca. Fala mal da esposa para os outros. Meu Deus, que pecado. Ainda que seja verdade, será que ela não está reagindo a uma ação tua? Ou a esposa fala mal do marido? Como pode isso? Blasfemou contra a palavra. Pecado gravíssimo. O filho boquejando contra o pai. Pecado gravíssimo. Ou o pai criando o filho para o mundo, como se o mundo fosse melhor que o cristianismo, a unção, a palavra. Não tem valor você ser pregador, vai ser médico. Que pecado gravíssimo falar uma coisa dessa ou pensar isso. É coisa de maior valor. Os valores são trocados para o falso evangelho, no falso evangelho. Falso pregador, falsa ideologia. Os valores de Deus são trocados.
Os valores do mundo são colocados no lugar. Ah, mas eu não consigo deixar de comer e beber porque eu não tenho nada. É porque você só olha para isso. Você é que nem um porco. Só olha para baixo, não consegue olhar para cima. Um porco não consegue olhar para cima de uma árvore. Por isso que a onça mata ele fácil, não tem força na parte de cima do músculo. Não tem músculo na parte de cima do pescoço. Só pensa nas coisas carnais. Por isso que ele é comparado com o crente mundano, ou com o incrédulo, ou com o infiel. O porco, onde o capeta pode entrar na vida dele, a hora que ele quiser. Dominá-lo, manipulá-lo. São esses crentes porco que faz briga e contenda nas igrejas de divisões, com as suas ideologias e tudo mais. E o fim deles é muito triste. A morte deles é triste, eu já vi. Cansei de ver isso. Cansei de ver. 30 e poucos anos que eu vejo isso. Mas tá aí. Eu quero que você só pense como obreiro, na verdade. Você é vítima da Guerra Fria? Você segue essa ideia? Ou você que segue a palavra de Deus? Eis a pergunta, eis a verdade.